O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos reunimos para rezarmos juntos esta memória. É uma memória facultativa, mas a gente pode dizer uma grande festa. A Nossa Senhora Rosa Mística. Rezar a Nossa Senhora Rosa Mística não é dia de rezar para fazer pedido, é dia de agradecer. É dia de poder se colocar diante daquela que acreditou e agradecer por tantos bons feitos que Deus faz em nossas vidas. Veja que interessante, a palavra de Deus hoje parece um pouquinho difícil de entender aos nossos ouvidos, porque ele fala assim: você pensa que eu vim trazer a paz? Não, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E começa a colocar tantas coisas difíceis aos nossos olhos, ao nosso coração. Mas ali o texto mostra uma ação pura de Deus. Não é a paz que eu acho que é para mim bom. É a paz no sentido de ser verdade. A espada é um símbolo de divisão, mas decisão de resolver coisas, né? Por isso que a justiça tem uma espada colocada em cima de suas pernas, né? A espada que repousa. Se for falar da espada, a espada de São Paulo, que é a própria palavra de Deus, a ação de Deus em meio. Então quer dizer, eu vim trazer a palavra, a verdade que vai fazer você ter vida nova. Esse é o sinal da espada, né? O sinal da espada no sentido de um divisor de águas, né? Uma ação nova na tua vida. Por isso que ele fala, essa paz cômoda, essa paz, né? Essa paz cômoda, essa atitude passiva
eu vou tirar da minha frente, eu vou colocar a atividade. É assim que Jesus coloca. Porque às vezes a gente fala da nossa religião, fala da nossa fé, de uma maneira muito cômoda. Tá bom para mim, então o outro não me interessa, né? É importante eu rezar, Deus salvando aquilo que eu preciso, o restante pode morrer de qualquer jeito. E ele fala, não é bem por aí não. A gente tem que viver na totalidade dessa ação. Veja, os nossos irmãos no antigo Israel, eles rezavam. Quando tinha uma peste, quando tinha uma dimensão de ações de pecado da comunidade, quando o profeta chegava e falava, olha, vocês estão fazendo errado, vocês precisam conversão, o que eles faziam? Meia dúzia fazia, o restante falava, que fique a Deus dará? Não. Todo mundo se convertia, todo mundo buscava a vida nova. E hoje em dia, será que fazem o mesmo? Hoje em dia, como é que a gente está querendo buscar a salvação? Será que eu quero a salvação para mim? Ou será que eu quero a salvação para o todo? Mas para viver o todo, será que eu só olho para o meu umbigo? É isso que é uma parte interessante. Por isso que ele fala, eu vou dividir todo mundo. Depois que eu dividir, veja se está bom. Olha que interessante isso. Eu lembro de um comercial que dizia muito assim, né? Para viver, para poder dar uma margem, quantas pessoas podem, no início dessa pandemia, dizer, quantas pessoas podem, você acha que podem morrer? Né? Quantas pessoas, qual é a porcentagem? Né? Será que 100 pessoas, 40? E essa pessoa não sabia que a família estava sendo convidada para o mesmo comercial, mas não sabiam por que era o sentido do comercial. Sabia que era uma dimensão de encontro, para uma dimensão nova. E a pessoa falava, 70 pessoas está bom. Né? E começa a entrar atrás daquela pessoa as famílias, né? A sua família. E o repórter fala, então olha para trás, esse 70 está bom para você? Não, é a minha família. Olha que interessante. Quando as coisas afetam diretamente a nossa família, parece que a gente começa a pensar. Quando não afeta a nossa família, parece que está tudo bom. A gente pode fazer até um pancadão, não é verdade? Pode fazer um monte de coisa. Não é bem por aí. A palavra de Deus hoje é muito clara nesse sentido. Se você quer viver a justiça de Deus, pensa nessa realidade de Deus que fala do todo, não do tá bom para mim e esqueço o outro, mas do que tá bom para todo mundo. Aí a gente se reporta à imagem de Nossa Senhora. Pensou se ela quisesse Jesus só para ela? Pensou se ela quisesse guardar Jesus só para ela, educasse do jeito dela e deixasse Deus Pai de lado, Deus Espírito Santo de lado, ficasse só com Deus Filho? Talvez o mistério não seria esse, mas ela se coloca disponível aos olhos de nosso Senhor para que toda a graça e toda a misericórdia fosse feita. Ela é a oferta ali apresentada para que Deus possa reinar diante dos homens. Ela é o berço pelo qual Deus deitou o seu mistério. Ela é aquela que acolhe o mistério de Deus. Mas não acolhe para si, mas é a oferta para a humanidade. Uma oblação de verdade, plena, rica, cheia de graça, cheia de amor. Assim a gente também tem que fazer. Assim a gente também tem que ser. Uma oblação, uma oferta rica e pura e verdadeira. Essa é a ação importante, o primeiro sinal de Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos convida a rezar. Depois, uma outra ação que Nossa Senhora nos convida a louvar. Se a gente observar bem, rezar Nossa Senhora, o centro do mistério é o Cristo. Rezar Maria, nós elevamos em forma muito maior a Eucaristia. Pela palavra, vivemos a Eucaristia. Nossa Senhora é aquela que é a porta pelo qual nos faz conhecer este mistério de fé. Olha como é importante a gente poder rezar Nossa Senhora. E quantas coisas ela nos ensina. Ela não quer somente para ela, não é uma mariolatria, não é uma idolatria a Nossa Senhora, mas reverenciando a Mãe de Deus, exaltamos a grandeza do Filho. Olha que ação importante que Nossa Senhora nos dá. Depois, sendo ela essa expressão tão pura de oferta, nos faz ser unidade. Nossa Senhora da unidade é Maria, e ela nos mostra essa certeza do amor de Deus
em meio. Por isso que se olharmos para Nossa Senhora, olharmos para o carisma de Maria, a gente vai observar bem essa dinâmica de ser verdadeiramente dado a Deus, oferta a Deus. Maria deu tudo, deu a sua existência a Deus, e não lhe faltou nada, né, entregando a Deus a sua existência. Às vezes nós não entregamos a nossa existência. Entregamos sim, uma parte, uma coisa ou outra, aquilo que talvez temporalmente chamamos de importante, mas dificilmente a gente consegue entregar a nossa vida a Deus. Se colocar totalmente disponível à vontade de Deus. E hoje Maria nos ensina, Nossa Senhora nos ensina, colocar toda a nossa vontade, tudo aquilo que somos, na presença de Deus. E deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir ao modo dele, não ao nosso modo a ele, mas ao modo dele a cada um de nós. Isso é verdade porque hoje rezamos Nossa Senhora, Rosa Mística, como a gente conhece. A gente sabe que em Brescia, né, praticamente em Mantova, no norte da Itália, né, dentro de 1947, tinha uma enfermeira, Pierina Gili. Pierina estava trabalhando, estava labutando ali, não tinha nada de extraordinário nesta ação. E dentro de um quarto de hospital, aparece Nossa Senhora. Por que aparece no quarto do hospital e não aparece dentro da igreja? Por que ela aparece num quarto de hospital e não aparece numa gruta? Aí vem a pergunta. Né? E por que ela aparece num quarto de hospital, vestida de púrpura, quer dizer, com uma roupa meia vermelha, meia roxeada, com 3 facas enfiadas no peito? Será que se você, eu, você, se a gente tivesse essa aparição, visse essa mulher dentro do quarto de um hospital, ou no nosso trabalho, será que a gente pararia para conversar com ela ou o que a gente faria? Qual seria a tua reação diante da presença de Maria que apareceu dessa forma? Agora eu conto para vocês por que ela apareceu dessa maneira. Primeiro, porque as vocações na igreja já estão escassas. Desde 1947, já tem poucas pessoas querendo ser padre, querendo ser religiosa, religioso, monge, monja. Todo mundo está voltando a um valor muito mais eu e está esquecendo do outro. As pessoas não estão rezando mais pelas vocações. É uma das facas que Nossa Senhora tem no peito. Representa essa realidade vocacional. As pessoas não estão rezando pelas vocações. Muito pouco estão rezando. Querem Eucaristia, mas pouco importa se eu rezo ou não, pedindo e buscando a santificação do clero. A segunda faca, né? A santificação do clero. Olhando para aquela realidade, a gente vê os religiosos e religiosas, né, que não estão buscando viver santamente a vocação, porque as pessoas não estão promovendo vocações. E a terceira faca mostra a realidade própria dos sacerdotes e dos religiosos e religiosas que traem Nosso Senhor, os monges e religiosos que traem Nosso Senhor com a mesma intensidade de Judas. É forte tudo isso que ela mostra. São 3 facas, 3 punhais que crava no coração dessa mulher. E ela chora, e ela pede. A única frase que ela consegue dizer é essa: oração, penitência, conversão. Ela só pede isso. E depois passa. Pierina, ela fica inquieta com aquela atitude, porque a senhora que aparece, ao mesmo tempo, desaparece aos seus olhos. E passa mais um período, tem as aparições, e Nossa Senhora depois aparece. E ela deixa bem claro isso, reza pelas vocações. Nós temos que ser uma igreja que deve rezar pelas vocações. Hoje, no mundo inteiro, deveria de ser uma grande festa vocacional. Não simplesmente uma missa fria, gélida, de um dia que passa,
né? Não que a Eucaristia é uma missa fria, gélida de um dia que passa, mas nós podemos fazer da Eucaristia uma missa fria, gélida, é um dia que passa. Nossa Senhora, ela pede para a gente rezar pelas vocações, pedir vocações. É o dia da graça, né? Não é o dia que a gente faz pela nossa vontade, é o dia que ela pediu, dia 13 de julho. Reze uma Eucaristia e nessa Eucaristia me proclame, faça um louvor à minha presença como Maria, rosa mística, como assim é querida aos olhos do Filho. Depois ela aparece com essas 3 rosas no peito, vestida de branco, com uma fita de ouro ornando o seu manto. E ali mostra uma ação tão bonita de Nossa Senhora, dizendo esses 3 pontos de oração, né? A rosa branca, a oração, a rosa vermelha, significando essa penitência, o martírio, e a dimensão da rosa dourada, a conversão dos corações, a vocação, um sentido pleno vocacional que ela nos ensina a rezar. Nossa Senhora, depois ela vai sempre elevar esta realidade, pedindo para que se reze essas realidades a Deus e peça a santificação do clero. Hoje, será que nós rezamos a santificação do clero? Ou será que nós propagamos a destruição da vida clerical? Ficamos preocupados em querer saber uma picuinha aqui, uma ali, ou uma armadilha aqui e ali, como o Senhor mesmo sofreu. Será que nós somos promotores vocacionais? É a dinâmica que hoje a gente fala. Escutava tantas pessoas dizer, nossa, eu quero tanta Eucaristia. Não? Será que nós rezamos pelas vocações? A gente pode cair no risco de não ter mais vocações. E na Europa, na Itália, onde Nossa Senhora apareceu, não se tem mais vocações. É muito difícil ter vocações. É muito difícil um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher, já adulto, dizer, eu quero me consagrar a Deus. É muito difícil. E hoje Nossa Senhora, rezando esse mistério, ela nos ensina que se a gente olhar para a nossa vida, viver essa penitência, oração, penitência e conversão da nossa realidade, o nosso costume, nós vamos buscar uma conversão maior das almas a Deus. Vamos poder rezar melhor. Então Nossa Senhora, ela nos convida a viver esse mistério. Depois ela fala uma promessa muito grandiosa. Ela diz que todo último dia do mês deve ser feito uma oração e um louvor a Maria, a ela, pedindo a sua intercessão, não para idolatrar Nossa Senhora, mas reverenciando Maria Santíssima, alcançamos o Filho. Pela sua intercessão chegamos a Jesus. E no dia, olhando para essa realidade, então, dia 13 de julho, rezar Maria Rosa Mística, uma missa em honra, em louvor, a Maria Rosa Mística. Todo último dia do mês, rezando a Nossa Senhora, rezando a Maria Santíssima. E depois colocando no dia 8 de dezembro, ao meio-dia, uma missa dedicada à Imaculada Conceição. São ações importantes que Nossa Senhora coloca, mas com o objetivo de rezar pelas vocações. Esta é uma das únicas aparições de Nossa Senhora que ela vai falar de modo bem explícito das vocações religiosas. Nas outras aparições de Nossa Senhora, ela fala da conversão, da penitência, da oração para o crescimento da comunidade. E essa aparição em Monte Chiari vai falar única e exclusivamente da consagração que o povo deve fazer aos sacerdotes, aos religiosos, aos monges e monjas de toda a igreja. Então que Nossa Senhora hoje reze, que lá no céu, que ela receba o nosso carinho, que ela receba essa nossa missão e que essa espada que traspassa a alma possa verdadeiramente purificar, como aquela espada de São Paulo,
que vem para purificar, como a espada do Espírito, que vem para purificar nossos corações e nos fazer convertidos a nosso Senhor. Essa conversão a nosso Senhor. E sermos arautos, significa o quê? Mensageiros dessa boa notícia, mensageiros de uma boa nova, homens e mulheres que rezam, que proclamam, que promovem as vocações, que promovem a oração na igreja, que pessoas que fazem acontecer verdadeiramente a graça do mistério de Deus. Que Nossa Senhora, Rosa Mística, Nossa Senhora, ela que, tão invocada carinhosamente sobre essa graça, que traz nas suas mãos o terço das lágrimas de sangue de nosso Senhor, que ela possa nos ajudar sempre mais a viver o amor pela igreja, a viver a graça de viver de uma maneira muito mais intensa a Santa Eucaristia. Que ela nos ajude a rezar, que o seu patrocínio, rezando pelo patrocínio de Rosa Mística, a gente possa também rezar e consagrar as vocações religiosas, as vocações sacerdotais, as vocações monásticas. Que a nossa pequena prece faça florescer na igreja esse desejo ardente de poder não desistir, mas acreditar, porque Maria acreditou. E ela mostra essa expressão. Por isso que Pierina vê a tristeza da igreja, a tristeza do céu, a igreja triunfante, que perde a dinâmica da missão. Quantos sacerdotes, quantas religiosas, quantos monges e monjas estão perdendo os seus carismas para viver uma vida subjetiva, né? E não vivendo a centralidade pela qual foi chamado. Nossa Senhora pede para que a gente reze, para que toda essa realidade se dissipe da face da terra, para que verdadeiramente os sacerdotes possam viver o ministério sacerdotal, e não simplesmente o emprego de ser sacerdote, o trabalho pelo trabalho, porque não é trabalho, né? A gente não pode dizer que ser sacerdote é um trabalho, a gente não pode dizer que é uma profissão, é missão, e missão não é profissão. Profissão é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente, né, se forma, é uma vocação para um exercício. O padre estuda, o religioso, a religiosa estuda, não é para trabalhar na igreja, é para ser missionário na igreja. A gente fala que o operário deve viver com o sustento do seu trabalho, porém aquele que segue a Cristo não tem onde reclinar a cabeça. Por isso que aquilo que vem é de graça, e de graça também deve dar. É uma dinâmica interessante, né? Às vezes, quando as pessoas, até assim, um particular, entre aspas, me perguntam qual é a tua profissão, a gente tem que dizer autônomo, que não tem, faz de tudo e, ao mesmo tempo, pode não acabar quase que não fazendo nada. Todo autônomo tem o seu carisma, né? A gente também é autônomo enquanto profissão, mas a gente pode ser formado em alguma coisa, né? Então, a psicologia, posso ser formado em psicopedagogia, posso ser formado em mecânica, posso ser formado em ferramentaria. Essa é a minha profissão. Fui formado para isso. Agora, qual que é a tua vocação? Ser sacerdote. É diferente. Vocês viram que interessante o fato? Qual é a sua vocação? Ser monge para a igreja, né? Essa é a vocação, não trabalho, porque senão a gente faz da igreja uma grande empresa. E sendo somente empresa por empresa, perde o mistério, perde a mística, e fica só trabalho pelo trabalho. Que Nossa Senhora hoje nos conceda essa graça, graça que ela teve de interceder e educar os apóstolos. Mesmo depois da ascensão do Senhor, ela não abandonou os apóstolos, ela rezou, ela incentivou, ela aconselhou, ela foi mãe de verdade. Maria, Rosa Mística, seja mãe da igreja, seja mãe do clero, mãe dos sacerdotes, mãe dos religiosos, mãe de todos os monges e de todas as monjas. Amém.